Olá, primeiro ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos então entrar no conteúdo proteína. Fica na unidade 4, na página 422. Então, acredito que esse modo, de acompanhar no livro fica mais fácil de vocês entenderem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bom, vamos falar então das proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são substâncias orgânicas, que o corpo produz, mas não produz em grande quantidade, Então, existem proteínas que o corpo ele consegue sozinho produzir e existem proteínas que o corpo não produz e acabam sendo essencial. E a gente tem que colocar no corpo, através da alimentação. As proteínas, elas são macromoléculas, Elas são formadas por aminoácidos, tá? Vamos entender melhor e ver o que é um aminoácido. Um aminoácido são monômeros, ou seja, são uma cadeia pequena, de moléculas. Enquanto que as proteínas são macro, os aminoácidos são pequenos. Por quê? Porque é um conjunto de aminoácidos que vão formar, então, uma proteína, tá? Bom, vamos olhar, Vamos entender a cara do aminoácido. Bom, aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, que acredito que eu não vai conseguir, não foi. Aqui no cantinho a gente tem, então, uma estrutura de aminoácido. Um aminoácido, ele é formado por dois grupos. A gente chama o grupo de amina, mais a união de um ácido carboxilo, tá? Então, quando eu falo aminoácido, é a junção da amina com o ácido, Esse ácido carboxilo, por isso aminoácido. Além disso, a gente tem um radical, O radical é o que diferencia, então, o aminoácido de outro, tá? Bom, vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem, então, uma estrutura de vários aminoácidos. Então, eu tenho a glicina, que é um tipo, alanina, valina e por aí vai. Mas reparem que a base deles é a mesma. Então, eu tenho aqui um grupo de amina mais um grupo de ácido, com um radical que vai diferenciar, tá? Então, todos os radicais deles são diferentes, porque são aminoácidos diferentes, mas eu ainda tenho amina mais ácido, formando um aminoácido. Amina mais ácido, formando um aminoácido. Bom, eu falei para vocês que um grupo de aminoácido forma, então, uma proteína. Então, para ter um aminoácido, eu tenho que ter nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Eu vou tentar desenhar aqui no pente mesmo, para vocês entenderem melhor. Então, olha só, quando eu tenho hidrogênio, eu vou colocar aqui de forma simples para vocês entenderem, tá? Mas não necessariamente nessa ordem, nesse formato. Então, eu tenho hidrogênio, eu tenho o oxigênio, eu tenho o carbono, eu tenho mais, o nitrogênio, tá? Então, aqui eu formei um aminoácido, mas ainda não tenho uma proteína. Eu preciso ter 20 conjuntos desse aqui para formar uma proteína. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, eu posso ter, olha só, eu posso ter hidrogênio mais nitrogênio mais oxigênio mais carbono. Ou eu posso ter carbono mais aqui o oxigênio, mais oxigênio mais hidrogênio mais nitrogênio. Então, eu tendo 20 junção dessa cadeia, não necessariamente na mesma ordem, eu formo, então, uma proteína. Então, percebam que a proteína ela é formada por 20 conjuntos, de nanômetros de aminoácidos. Então, voltando para o livro, espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Bom, agora a gente vai falar, então, os tipos de aminoácidos. Eu falei para vocês que os aminoácidos, o animal, quando eu falo animal, a gente está incluído nesse grupo, não são capazes de fabricar todos os 20 tipos de aminoácidos. Eu falei para vocês que 20 grupos de aminoácidos formam uma proteína. Então, aí entra, então, a alimentação.
a gente chama de transaminação quando a gente converte, né, um alimento, né, em proteínas, tá? Então, os aminoácidos naturais, né, que a gente chama de ou não essenciais, que é aquele que o corpo vai produzir, são esses aqui. Não vou ler, né, vocês podem ler com calma. Enquanto os aminoácidos essenciais, aquele que o organismo não produz, eu tenho que colocar através da ingestão de alimentos, são esses aqui. Também vocês vão dar uma olhadinha com calma. Tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: o corpo sozinho ele não dá conta de produzir os 20 aminoácidos. Então, eu tenho que entrar com uma alimentação de forma que eu consiga adicionar aquele aminoácido em uma cadeia de 20 formas proteínas para o nosso corpo, que são essenciais, né? Bom, então olha só. Eu falei para vocês que eu tenho que unir esses aminoácidos, né? Então, eu tenho um aminoácido, mais um grupo de aminoácido, mais um grupo. Então, 20 grupos desse eu formo uma proteína. Mas eles têm que se ligar, né? No nosso desenho, naquele esquema, né? Eu não liguei, mas eles têm que se ligar. Eles têm que se ligar para que juntos, né? Imagina, então, uma cadeia. Um tem que estar ligado ao outro para que um torne uma macromolécula de proteínas. Tá? Essa ligação a gente chama de ligação peptídica, né? É quando eu vou unir, então, a amina de um, lembra que o aminoácido tem amina? Mais o carboxila, que é o ácido, lembra? Aminoácido do outro. Então, eu junto sempre amina, carboxila, amina, carboxila, amina, carboxila. E por aí vai, tá? Com a junção deles, eu acabo liberando uma molécula de água, tá? Porque, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Com a união deles, eu acabo formando o H2O. Olha aqui. Então, olha só. Eu uni, tá, o ácido de um com a amina de outro. E quando une, sem querer, acaba liberando uma molécula de água. H2, ó, 2H para 1O, H2O. Tá? Então, acaba liberando uma molécula de água nessa ligação peptídica. Bom, então como que eu vou diferenciar uma proteína de outra? Né? Como eu sei que uma proteína ela é diferente do outro, né? Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o número e a sequência de aminoácido que está naquela região, tá? Então, se a sequência muda, sinal que formou-se uma nova proteína. Quando uma criança nasce, no seu código genético já tem uma formação de proteínas, né? Às vezes a pessoa tem uma doença, né, causada, então, uma doença genética que a gente fala, é causada por a ausência de produção de uma proteína, alguma coisa do tipo, é porque está no DNA. Então, é aquela proteína que o corpo sozinho produz, e não aquela que precisa repor, tá? Então, as proteínas, elas vão se diferenciar uma da outra através do número, né? Através do número de moléculas, através do tipo de molécula e através da sequência dos aminoácidos, tá? Então, olha aqui no nosso exemplo, né? Aqui no livro, então, traz então uma proteína tipo 1, tá? Um exemplo qualquer, e aqui mostra que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras A. É um exemplo, né? 6 letras A. Enquanto que na proteína 2, eu tenho só 4 uniões de A, ou seja, essa proteína é diferente dessa em quantidade, né, em número. Agora vamos olhar a proteína 3, né? Então eu tenho A, B, C, D, E. Na proteína 4 tenho F, G, H, I, J. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 proteínas ligadas aqui e 5 proteínas ligadas... Não, desculpa. 5 aminoácidos ligados aqui e 5 aminoácidos ligados aqui. Ou seja, eu tenho o mesmo número de aminoácidos, mas eu tenho tipos de aminoácidos diferentes. Então, aqui eu tenho o aminoácido A, começando, aqui eu tenho F, aqui eu tenho B, aqui eu tenho G. Ou seja, um número mesmo, mas o tipo é diferente. E mais um exemplo que o livro traz é a proteína 5 e 6, né? Então, também eu tenho o mesmo número de aminoácidos juntando, formando a proteína, certo? Porém, a sequência é diferente. Ó, eu tenho A, B, C, D, E. Aqui eu tenho a mesma repetição de letras, sequências diferentes. Eu tenho o C agora começando, o E agora no segundo, o D no terceiro, enfim, né? Então, os aminoácidos, eles vão se diferenciar em relação à forma, número e sequência. É assim que eu identifico uma proteína da outra, né? Aqui vai formar um tipo de proteína diferente dessa aqui, que é diferente dessa aqui, que é diferente dessa aqui, tá? Porque as formas são diferentes.
Então, quanto à composição química, também é fácil de entender. Vamos resumir. Eu tenho proteínas simples, complexas e derivadas. A proteína simples é formada então somente por aminoácidos, a gente viu lá, né? Então, eu posso dar o nome de holoproteína. Agora, quando eu falo de proteína complexa, além da junção do aminoácido, então, além da junção do aminoácido, eu tenho ligado ao seu radical uma molécula de natureza não proteica, ou seja, uma molécula que surgiu ali, tá? Então, além daquela junção de aminoácido que eu tenho ainda um radical livre juntando ali. Agora, quando eu falo de proteína derivada, eu estou falando então da hidrólise ou desnaturação de outras proteínas, ou seja, eu estou falando da quebra de outras proteínas. Então, vamos voltar aqui. Imagina então que aqui formou uma proteína, foi o que a gente viu, né? Juntou vários aminoácidos, formou uma proteína. Imagina então que eu tenho uma quebra desses aminoácidos, ou seja, eu formei uma proteína e formei outra proteína, tá? Então, nesse caso, a gente fala que é proteína derivada. Bom, e quanto à forma de proteína, enfim, a gente viu que a proteína ela tem forma diferente, tem estrutura diferente, tem número diferente, tá? Mas agora vamos falar da forma. Quanto à forma, então, eu tenho a fibrose e globulares. Eu acho que o livro não traz foto, vou tentar ver se eu consigo achar. A proteína fibrose, então, ela é toda torcida, parece uma corda, tá? E ela é insolúvel em água, então aquela proteína não se faz no meio líquido no corpo. Já a proteína globulares, ela já é toda enoveladinha, parece um novelo de lã, parece um carretelzinho todo enroladinho, tá? E aquela ali é solúvel em água, justamente por ela ser muito fina, igual uma lã. Então, então no sangue, né, quando for cair no sangue, essa proteína, ela se desfaz. Por isso que a gente dá também o nome de proteína do sangue. Porque se eu tirar uma amostra do meu sangue, eu vou encontrar esse tipo de proteína ali, justamente solúvel em água. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos falar, então, da estrutura espacial das proteínas. Então, a gente viu que uma proteína é formada por uma longa cadeia de aminoácidos, né? Mostrei para vocês, né? Espero que isso tenha ficado claro, porque se não ficar, não vou conseguir entender mais o resto, tá? E ela é muito organizada. Devido a essa organização, né? Essa forma de organização dela, a gente consegue executar várias funções biológicas do nosso corpo, tá? Se uma proteína tem um problema de organização, então ela não está naquele modo que eu desenhei para vocês, quadradinho, tudo juntinho, arrumadinho, né? Ela não tem essa organização de arrumação, a pessoa vai vir ter um problema, né, na sua função biológica. Bom, então a gente a gente dá nomes à estrutura. Então, quando eu tenho uma estrutura toda organizada, né, numa sequência linear, que nem eu desenhei para vocês, que nem lá em cima eu mostrei o exemplo, a gente chama de primária. Quando eu tenho vários aminoácidos em forma de hélice, né, lembrando até mesmo um DNA, a gente chama então de secundária. Agora, quando eu tenho uma hélice que se torce, né, sobre si mesmo, tá? Adquirindo vários espaços, a gente chama de terciária. Agora, quando eu tenho composição de duas ou mais cadeias, aqui eu tenho uma cadeia, tá vendo, de cor roxa, e uma cadeia de cor meio alaranjada, eu chamo de quaternária. Tá? Então, são as três formas de estruturas que eu encontro um aminoácido. Ele de forma linear, primária, né? Forma, lembrando, uma hélice secundária, quando ela torce dentro de si mesma, terciária, e quando ela é composta de várias cadeias, né, eu chamo então de quaternária. Então, a gente viu que uma molécula de proteína é formada por várias sequências de aminoácidos, de forma que se ocorre algum problema, né, eu falei para vocês isso, que tem algum problema nas sequências de aminoácidos, né, a proteína é alterada. Então, se a pessoa tem um problema em uma proteína X e aquela proteína nunca deu problema, nunca se manifestou. E ela casa-se com uma pessoa que também tem um problema na proteína X, que também nunca deu problema, nunca se manifestou. Às vezes eles nem sabem que tem um problema. E tem uma criança com um problema nessa função biológica. É justamente porque teve alteração na sequência de moléculas quando foi formada. Né? Então, juntou uma molécula defeituosa do pai junto com a molécula defeituosa da mãe, formou uma proteína defeituosa que às vezes pode atingir alguma função biológica importante. Então, olha só, às vezes, né, são raras, mas as moléculas podem se deformar,
né? Às vezes a molécula já está pronta e ela, por devido a fatores biológicos, né, ou externos, elas podem vir a se deformar. Mas como pode acontecer isso? Pode ter um aumento da temperatura, pode ter variação no pH, pode ter altas concentrações de substâncias polares, que são solúveis em água. Então, tudo isso pode vir a ter uma desnaturação daquela proteína, né? E ela se alterar e tornar-se inativa. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui do ovo. Aqui no meio a gente chama de albumina, tá? Então, por exemplo, o ovo possui proteína. Quando eu coloco o ovo, né, num aquecimento, no meio quente, né, a sua estrutura muda. Então, olha só, a clara ela se torna rígida, né, branca, e a albumina ela se torna mais rígida também, mais espessa. Tá? Isso ocorreu aqui, uma desnaturação, né? Eu acabei fazendo que tenha um defeito naquela proteína. Então, quando que eu desnaturar, ou seja, eu desfazer aquela proteína boa e quando é ruim? Então, olha só, ela é boa quando eu quero destruir um micro-organismo, né? Então, está presente um micro-organismo em algum meio e eu vou esterilizar. Aí eu acabo destruindo aquela proteína, consequentemente o micro-organismo acaba morrendo. Mas se torna ruim, né, perigosa quando acontece com a gente. Então, se alguma proteína se desnaturalizar, né, e ela for uma proteína importante lá no sistema nervoso, né, ou sistema nervoso central também, eu posso provocar a morte, tá? Porque a pessoa perde aquela proteína que é importante de levar informação genética, né, informação nervosa para o corpo. Olha só, quando as proteínas elas se tornam importantes, eu vou dar uma lida com vocês aqui. Ela pode ser nutritiva, né, quando ela fornece aminoácidos que podem ser utilizados como fonte de energia para embriões de plantas e animais. Isso aqui eu já acabei falando de certa forma, tá? Só vamos dar uma lida para reforçar. Ela pode ser hormonal, né, quando alguns hormônios do nosso organismo são de natureza proteica. E uma vez lançada no sangue, estimulam ou inibem a atividade de certos órgãos, né? Foi o que eu falei para vocês, né? Elas podem agir lá no sistema, nas funções biológicas do corpo, né? Ela pode ser transportadora, né? Quando algumas proteínas presentes nas membranas celulares vão atuar como verdadeiros canais, permitindo a passagem de algumas substâncias, né? Lá na membrana plasmática, por exemplo, né? A gente tem na membrana plasmática várias proteínas vão atuar como canais, né, de entrada e saída de proteínas. Essa matéria lá do oitavo ano, talvez vocês não lembrem. Bom, elas podem ser estrutural, vão participar da estrutura das células e do tecido. Elas podem ser de defesa, alguns glóbulos brancos são capazes de reconhecer organismos estranhos, né? A gente já viu sobre isso. E na presença desses organismos, produzir proteínas de defesa. E elas podem ser catalisadoras, né? As enzimas, então, elas vão agir como aceleradores das reações químicas, tanto anabólica como catabólica. Então, perceba que as proteínas elas têm um papel super importante no corpo. Elas vão agir de várias formas, desde a célula, né, permitindo a entrada e saída de substância, até a produção de hormônios no corpo, né, quando um ser vivo está totalmente formado. Bom, então aqui a gente vai ver algumas proteínas, né, estruturais, ou seja, está presente lá no nosso corpo, tá? A gente tem a albumina, fica lá no plasma sanguíneo, ela funciona como reserva alimentar no nosso corpo, né? Eu encontro muito ela na clara do ovo e no nosso plasma sanguíneo, certo? A gente tem a creatina, eu encontro na pele, no cabelo, na unha, né? Ela é impermeabilizante, ela evita eu perder, né, água, então por isso que muitos cremes de cabelo já vêm com queratina, tá? Para que eu reponha água nos cabelos. Encontro também no colágeno, que fica lá no sangue, né? E eu encontro ele na pele. Quando eu corto a pele, né? Eu encontro o colágeno. Ele é muito bom, né? Para desfazer, como posso dizer, feridas, né? Machucado. Então, por exemplo, quem tem marca de espinha, né? Tem até uma maquininha que passa no rosto e fura, né, o rosto, liberando aquele sangue que tem colágeno, né? Porque aquele sangue faz o quê? Faz com que aquela marca,
né, no tecido, ela se desfaça pelo menos em uma quantidade boa, não 100%. Então também tem uma actina e miosina, que é lá a matéria do 8º ano, né, que vão participar da contração muscular. Então quando eu contraio e relaxo, né, é devido à actina e miosina, que é um tipo de proteína super importante, né, e eu tenho a fibrina, fica aqui, olha, lá no processo de coagulação do sangue. Então, quando matéria do 8º ano também, né, quando tem micro-organismo, quando tem um patógeno, alguma coisa do tipo invadindo no nosso corpo, né, a fibrina, elas se juntam, são várias moléculas, né, de proteínas que se juntam para fazer com que haja coagulação. Tá? Então, vou dar um exemplo. Quando eu me corto e entra um patógeno no meu corpo, né, e eu perco sangue, o que a fibrina faz? Elas se unem de forma que aquela região, né, ela vai coagular, então vai impedir que saia mais sangue e que entra mais micro-organismo. Então, olha só, como é que se dá essa função? O nosso corpo possui antígenos. Antígenos são esses, são células que vão reconhecer quando tem um organismo invasor, né, um organismo estranho. Então, quando tem esse antígeno, o corpo acaba produzindo proteínas de defesa, que a gente chama de anticorpos, que todo mundo já ouviu falar. Então, esse corpo, quando ele combina-se com o antígeno, né, ele acaba neutralizando o seu efeito. Né? O efeito do quê? Do micro-organismo. Então, voltando lá na ideia do corte, né? Me cortei, entrou, sei lá, um fungo no meu corpo. Né? É um corpo estranho que está entrando no meu corpo, não está acostumado com aquilo. Então, as células de defesa, né, elas vão ser convocadas, né? Nossos antígenos vão ser convocadas. E com isso, né, quando eles são convocados, quando eles começam a ser chamados, né, pelo nosso corpo, né, automaticamente o organismo vai produzir, então, as células de defesa, que são os nossos anticorpos. Quando eu junto antígeno e anticorpo, né, eu consigo neutralizar aquele fungo. Nem sempre o nosso anticorpo dá conta daquilo ali. Né? Às vezes o corpo vazou, o corpo estranho, ele é muito forte, de forma que meu corpo não consegue produzir antígeno e com isso não se formam anticorpos, né? Como por exemplo o coronavírus, que a gente está vendo, né? Nosso corpo não está conseguindo produzir anticorpos. Talvez no futuro, né, o nosso corpo acostume-se com o vírus que produz, né, como por exemplo na gripe normal, a influenza, né, o vírus da gripe, nosso corpo já acostumou, né, ter um vírus da gripe e criou anticorpos. Então, depois de eu formar então antígeno e anticorpo, existem classes, tá, de anticorpos. São importantes saber, né, e são classes que vocês vão ver depois no 2º e 3º ano do ensino médio, são IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Tá? O diferencial dele, então eles se diferenciam entre si devido aos seus mecanismos de ação, né? Então aqui, olha, perceba, a gente tem um anticorpo, tá? Esse aqui são tudo anticorpo, né? Que provavelmente vai ter o IgM, IgG, enfim, o IG, né? Na sua composição, isso aqui é uma bactéria. Então, quando uma bactéria, um fungo, um vírus, enfim, né, um corpo estranho entra, né, no nosso corrente sanguínea, os nossos anticorpos, eles são convocados, tá? Então, na pontinha deles, tem proteínas. Essas proteínas, então, se agarram, né, no caso aqui é da bactéria, e tenta reconhecer, né, essa bactéria para poder eliminar. Então, vamos tentar diferenciar imunidade de imunização. Imunidade é quando o nosso corpo ele ganha uma resistência natural para aquele agente. Então, vou dar o exemplo de novo do vírus, né, do vírus da gripe. Nosso corpo já ganhou uma imunidade, então sozinho a gente não precisa, sozinho o nosso corpo ele dá conta e a gente não precisa estar tomando remédio toda hora quando eu falo de uma gripezinha. Né? Não estou falando de coronavírus, estou falando de uma gripezinha. A imunização é quando o nosso corpo ele não tem essa capacidade. Aí a gente tem que criar uma imunidade, né, de fora. Então, a gente toma vacina, a gente toma os remédios, né, para ganhar uma imunização. E vamos diferenciar também, preciso dar uma lidinha aqui, tá? Mas vamos diferenciar também vacina de soro. A vacina, então, são antígenos, né, ou seja, são proteínas que vai ser colocada no nosso corpo para que a gente consiga produzir anticorpos. Tá? Então, eu pego uma proteína, coloco no corpo para que o corpo produza anticorpos. E já o soro, o soro já é o anticorpo, então, mas faz ao contrário. O soro, ele faz o quê? Ele vai destruir o antígeno do nosso corpo.
tá? Então, as vacinas para criar, então, antígenos e estimular a produção de anticorpos, enquanto que os soros são os anticorpos, tá? Que vão ser aplicados para destruir o antígeno. Então, aqui nessa página, a gente tem a produção de soro, né? É mais a nível de curiosidade, depois dei uma lida no processo de 1 a 1, né? Eu não vou falar, senão o vídeo vai ficar muito grande, fica difícil de carregar, mas dei uma olhadinha na produção de soro, como é que se dá, tá? Depois, não é difícil de entender, né? Só ler como é que ocorre cada passo a passo, né? Da produção de soro. Vou falar um pouco das enzimas. As enzimas, elas são produzidas de acordo com a informação do nosso DNA. Então, elas podem agir tanto dentro da célula ou tanto fora da célula. Então, no meio intracelular ou no meio extracelular. Ou elas também podem agir na aceleração de reações químicas do nosso corpo. Então, olha só, para que ocorra uma reação enzimática, tem que haver um processo antes, tá? Então, eu tenho que unir. Então, aqui, ó, o E eu tenho enzima, né? E o S é substrato. Então, olha só, eu tenho a enzima, ela se junta com o substrato. A gente chama de complexo de enzima-substrato, ó. S de enzima, S de substrato, desculpa, e E de enzima. Então, quando eles se unem, forma-se um complexo de enzima e substrato. Essa associação, ou seja, a formação disso aqui, vai dar lugar, né, à produção não, mas à ativação, né, e à formação de um produto. Quando esse produto ele é formado, ó, juntou enzima e substrato, formou-se um produto. Quando esse produto ele é formado, ocorre a liberação da enzima, tá? Então, quando essa enzima ela sai, ela está pronta para catalisar, ó, a produção de uma outra enzima através da conversão de substrato. Então, a enzima se junta ao substrato e depois de se juntar, elas formam um complexo enzima-substrato e nessa união é liberada o produto e a enzima. Aí essa enzima que foi liberada está pronta para achar outro substrato, se unir, certo? E depois liberar novamente o produto. Então, no final de cada essa reação aqui, a enzima está intacta, né? E houve a formação de um produto. Ela não se modifica devido a essa reação. Então, assim, as enzimas, quando são produzidas, elas vão desempenhar um papel muito importante no corpo, né? Elas vão, com isso, vai ser possível a temperatura normal do corpo, a regulação da temperatura normal do corpo. Por isso que elas são chamadas de catalisadoras biológicas. Olha só, galera, toda enzima que é formada também é uma proteína, tá? Então, quando eu falo que é da produção de produto, então é a proteína que está se formando. Agora a gente vai falar então rapidinho do modelo chave-fechadura. É um modelo simples de entender e muito importante. Então, olha só, a enzima, elas se encaixam perfeitamente num substrato. A gente chama essa região de encaixe de sítio de ativação, ou sítio ativo, ou centro ativo, tá? Então, é a região que a proteína ela vai se encaixar. Desculpa, a proteína vai se encaixar não, o substrato vai se encaixar e formar uma proteína. Tá? Então, perceba, cada enzima tem um encaixe perfeito para um produto que vai ser, né, formado. Então, olha só, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um substrato e aqui eu tenho uma enzima. Repare que cabia certinho. A mesma coisa vai ocorrer aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma enzima, né? E aqui eu tenho um substrato, né? Eles, ó, se encaixam perfeitamente. E depois de se encaixado, eu libero o produto e libero a enzima. Tá? E por isso que chama-se modelo de chave-fechadura, que cada enzima se encaixa perfeitamente em um substrato. Então, imagina um quebra-cabeça. Cada peça encaixa perfeitamente com a outra peça. Não tem como eu colocar uma peça diferente numa peça X, tá? Vamos falar da inibição de uma enzima, tá? Então, a capacidade de ação de uma enzima, ela pode ser inibida, né? Então, ela pode parar. Então, essa inibição ela pode ser irreversível, né? Então, quando é irreversível, ocorre uma inatividade daquela enzima, ou ela pode ser reversível, quando a enzima ela volta a funcionar. Eu falei para vocês do chave-fechadura, né? É importante vocês saberem que algumas moléculas são muito semelhantes umas com a outra, né? Em relação ao substrato. Então, isso acontece o quê? Em algumas situações, né? Uma competição e, com isso, né? Uma enzima já ocupada pelo seu centro ativo, né, uma enzima já ocupada pelo seu centro ativo, vai inibir a reação de outra enzima. Tá? Então, vai ocorrer uma inibição competitiva. Por
porque o que não era para encaixar acabou sem querer se encaixando, tá? Quais são os fatores que vão afetar a ação enzimática? Né? pH do meio, então vai depender muito do pH, né? Se o pH estiver muito alto, muito baixo, ou seja, diferente do que o normal, vai ocorrer um encaixe sem querer, né? Uma concentração de substrato, uma temperatura, então tudo isso vem a inibir, né? E afetar a ação de uma enzima. Então, depois vocês podem ler com calma, né? Olhar os gráficos que mostram, mas falo justamente o que eu acabei de explicar aqui, beleza? Bom, vou passar essa atividade para ser feita, né? Depois eu vou corrigir com vocês para a gente conseguir concluir o módulo 4 e depois adentrar no módulo 5 que fala de ácidos nucleicos, né? Que são o DNA e RNA. É uma partezinha mais fácil de se entender, tá bom? Então, deem uma lida, não fiquem somente na minha explicação. Vou subir aqui, tá? Deem uma lida para entender melhor, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa e a gente só consegue entender ouvindo e lendo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Estou morrendo de saudade de vocês. E é isso, fique em casa. Beijão!